Esse é o canal Mundo Morto Vivo, eu sou o Mitre e a ideia do vídeo é falar sobre as semelhanças entre a Live, Isolado na Pandemia e A Noite Devorou o Mundo. São 3 filmes em que os protagonistas estão dentro de um apartamento quando o apocalipse começa, e nenhum deles estavam acordados quando o fim do mundo começou. Antes de começar, eu só preciso fazer um disclaimer aqui. Os filmes Isolado na Pandemia e a Live têm o mesmo roteiro literalmente. Um roteirista chamado Matt Naylor fez o roteiro de Isolado na Pandemia, começaram a produção, então ele vendeu o mesmo roteiro para uma empresa coreana e ainda assim ajudou o diretor a fazer o filme. Então os dois filmes são extremamente parecidos. Mesmo que ambos tenham o mesmo roteiro, ainda assim tem muitas coisas diferentes em atuação, tomada de decisões dos personagens, os relacionamentos dos sobreviventes e muitos outros assuntos que eu quero falar nesse vídeo. Os 3 filmes começam de uma forma muito parecida. Eles acordam e o mundo acabou. O que muda é como cada um acorda. Em A Live, ele acorda à tarde, faz a sua rotina matinal e vai jogar. E o pessoal começa a comentar que está acontecendo alguma coisa na TV muito estranha e ele vai ver. O celular recebe uma mensagem de emergência do governo para ficar em casa e se proteger das pessoas que estão se contaminando com uma doença e infectando as outras. Aqui eu acho que vale falar um pouco sobre. Em alguns países de primeiro mundo, como a Inglaterra, os Estados Unidos, Japão, França, Coreia e alguns outros, esses países, quando tem algum tipo de desastre ou alguma calamidade pública, eles recebem uma mensagem do governo informando sobre o que está acontecendo e o que precisam fazer para sair da situação. Isso quando tem enchentes, incêndios ou qualquer outra coisa que as pessoas na região precisam saber. E é justamente esse tipo de aviso em que o protagonista de A Live recebe. Depois da mensagem do celular, ele vai para perto da janela ver o que está acontecendo e vê o apocalipse já em seu final. Todo mundo correndo de um lado para o outro, o zumbi atrás de todo mundo levando uma galera, e os carros batendo. Até porque não faz sentido um filme de fim de mundo sem colocar os carros para bater. Se não for para fazer isso, os caras nem começam o filme. Já em Isolados na Pandemia, ele acorda com uma mulher bonitona, que acorda antes dele e ela vai embora. Só que aí ele começa a ver uns barulhos muito estranhos de explosões de helicóptero e quando ele liga a TV, tem um pessoal falando que tem uma doença que está deixando as pessoas violentas e que elas infectam outras pessoas e todo mundo precisa ficar em casa para sobreviver e diminuir o número de infectados. Só que isso faz com que ele comece a chorar, porque é isso que ele faz com muita frequência até dado momento do filme, e fica desesperado sem saber o que fazer e ouvindo todo mundo de arrasto e não se levantando do sofá para fazer nada. Esse começo de filme é praticamente ele chorando, olhando pra fora, chorando, vendo o celular, chorando, anda, chora, faz não sei o que, chora. Ele só chora o filme inteiro. O filme inteiro não, o começo inteiro. É só ele chorando, chega a dar raiva isso. Em A Noite Devorou o Mundo, o filme começa com ele indo à casa de sua ex-namorada, que demorou um total de uns 3 minutos e meio para começar a namorar com outro. Chegando lá, ela está dando uma puta festa e ele quer ir embora, pegar as suas coisas e ir embora. Porque são instrumentos musicais e essas coisas são caras pra caramba. Até que ele machuca o nariz sem querer e vai para um quarto no final de corredor meio escondido e acaba dormindo lá. Só que quando ele acorda, o apartamento inteiro já estava destruído, a cidade inteira já tinha ido também. E os zumbis não estavam mais correndo e as loucuras do começo do fim de mundo já tinham acontecido. Tanto que já mal tinha zumbi no prédio inteiro, já estava na rua há muito tempo, deixando praticamente o prédio vazio para ele. Os 3 filmes começam pelo menos promissor. O pior é o Isolado na Pandemia, porque o protagonista não se apresenta e a primeira ação dele é chorar, e dizer que é um mimado e por isso vai danar com Deus logo logo. Não nos deixa animado em ser representado dessa forma. O mais surpreendente é o A Noite Devorou o Mundo, porque está indo para um caminho que mostra o quanto o protagonista está mal e desamparado pelo término e está na fase da vida em que não vale nada. E do nada o apartamento está todo destruído e ele não fica se lamentando pelo que aconteceu. Ele já começa as trabalhagens para guardar comida e limpar a área. Só depois se consegue tudo que ele libera frustração tocando bateria, quando já era seguro para fazer isso. Não que em A Live seja chato ou algo assim. Quando ele vê o pau torando hard lá fora e todo mundo se fudendo, ele não é besta nem nada. Ele pega um drone e começa a ver o que está acontecendo para além de sua campo de visão. E enxerga que não tem saída. E aí sim bate o desespero, porque além de ter começado o fim de mundo, sua mãe tinha falado para ele fazer compras e o bacana não fez. Então ele estava praticamente sem comida. Quando ele percebe que ele tá sem comida, ele fala: nossa, que cagada que eu fiz, era só ter ouvido minha mãe e não ter sido esse merda que eu estou sendo. E realmente, ele se arrepende pra caramba depois disso, até porque não tem mais o que fazer, ele tá no meio do apocalipse, sem comida e sem nada e é isso, não tem o que fazer, se fudeu. Esse começo, os 3 são muito parecidos. As coisas vêm do nada e todos começam a fazer as coisas. E com fazer as coisas eu digo consumir tudo que conseguiu reunir até ficar perto de acabar e precisar sair. Isso é um ponto muito incomum na verdade. Em Isolados, o protagonista estava um pouco melhor preparado. Ele foi lidando com as coisas até o 42º dia. E o filme meio que para nesse dia. Ele começa no 42º, o resto é só um mini clipe assim passando rapidão. E antes disso, ele chorando e se culpando por não ter coragem e ser alguém que só sobreviveu às custas dos pais. Até que ele tenta ir com Deus por conta própria e quando estava quase, ele encontra uma sobrevivente.
Em Alive é a mesma coisa. O tempo vai passando e ele vai agindo como se o problema fosse se resolver sozinho. Em ambos, eles recebem a mensagem do que os pais foram finalizados por zumbis e tem um surto que querem sair e descer a porrada nos zumbis. Eles batem o 2 e o roteiro salva hard e eles voltam pro apartamento. Mais trancado que não passa nem Wi-Fi, porque eles foi nessa: ai, eu odeio todo mundo, eu vou descontar a raiva. Vem 3 zumbis correndo pra cima dele e ele sai correndo de volta pro apartamento e se fode ainda mais. Porque agora os zumbis sabem onde eles estão e ficam batendo na porta. E quando os zumbis ficam batendo em algum lugar, a gente sabe que isso em algum momento vai estourar. Só que aí, para os dois, vem a vontade de encontrar Deus mais cedo e quando estavam prestes a fazer, os dois com uma corda, encontram uma sobrevivente e desistem. Porque acham alguém para compartilhar as coisas e instantaneamente muda a moral, e passam a ter mais um motivo para continuar lá, na fossa. Em A Noite Devorou o Mundo, ele não passa por essas coisas, ele só vai ficando cada vez mais doido. Em A Noite Devorou o Mundo, ele não passa por essas coisas, ele só vai ficando cada vez mais doido, e começa a tentar criar música batendo nos objetos na casa e praticar exercício todos os dias. E nesse meio tempo, ele conhece um zumbi e fica conversando com ele diariamente. E esse zumbi é o espantalho para tudo que ele está sentindo. Vemos ele xingar o zumbi com tudo que ele está se xingando, e através disso vemos o que ele sente em relação a tudo que está acontecendo. Na verdade, os três tentam cometer o oposto de viver. Esse em específico é porque encontram um gato no meio da rua andando como se estivesse em uma tarde de verão, sai do prédio para tentar resgatar ele, o gato caga para ele e começa a vir alguns zumbis, ele quase vai pro saco 100% de graça e fica puto com o gato. Depois ele conseguir voltar e acerta o gato com um tiro. Sim, ele dá um tiro no gato com raiva do que o gato fez. Só que depois disso ele começa a tocar a bateria até que uma porrada de zumbis esteja em sua janela e outros mais distantes começam a chegar até ficar por lá. Nesse momento ele também já não está mais suportando a solidão. Mesmo que se ocupe com exercícios diários e a música, ele já precisa de contato com outra pessoa, já está começando a ter alucinações e degradando a sua saúde mental. Quando os três já tinham desistido de tudo, tem uma reviravolta na história. Todos eles encontram uma mulher, mas como cada filme retrata esse relacionamento é o que distingue cada um. Principalmente em Alive e Isolados na Pandemia, que tem os mesmos roteiros, mas ainda assim são completamente diferentes o desenvolvimento dos personagens. Talvez seja porque um é coreano e o outro é estadunidense, e retratam a relação de homem e mulher diferente. Em Alive é a mulher salvando ele. Quando ele iria usar a corda, ela chama ele de idiota e ele reconhece a idiotice que ia fazer. Então começam a conversar e a dividir as dores, onde ela é a pessoa preparada para as coisas e ele é o burrão que não sabe o que fazer. Em Isolados dão outro sentido para essa dinâmica. Se ele antes era um mimado que não sabia fazer nada, agora ele é o corajoso que consegue tancar os zumbis e se arriscar quase sempre a troco de nada. A mulher está em uma posição de ser salva, onde ela não consegue fazer nada sozinha, só existir, e depois que se conhece, ele passa a fazer as coisas para os dois. Em Alive é ela tomando as decisões mais inteligentes e ambos fazendo as coisas, e conseguindo. Mostra que um sem o outro iriam ser promovidos a zumbi. Em Isolados quase surge uma relação de namorados, como se mal se conhecesse já se amam, e em Alive isso não acontece, a relação é mais de ajuda mútua do que uma relação amorosa. O que é um tanto diferente, A Noite Devorou o Mundo. É quase a sua redenção por ter atirado no gato. Quando ele encontra uma mulher que tenta entrar em seu apartamento, só que em vez dela bater na porta como as pessoas costumam bater ou falar alguma coisa, ela bate na porta como os zumbis batem, o maluco já estava mais 13 que os malucos da rave, dá um tiro que vara a porta e acerta ela. Sim, mano, é isso que acontece. Quando ele finalmente acha alguém, ele está tão paranoico com as coisas que anda sonhando e a mulher mete uma dessas. Ela vai com Deus, ele até tenta salvar ela, limpando a região que acertou e tal, mas já tinha ido. E isso é uma das coisas mais corajosas que fizeram com esse filme. Porque se antes ele tinha um zumbi para conversar, agora ela tem um fantasma dela. Ele teve algum tipo de trauma quando fez isso, que imaginou que ela sobreviveu e começou a alucinar que ela sobreviveu, e estavam conversando sobre o que fazer. Onde ele era a pessoa que defendia ficar e ela era a pessoa que defendia ir embora, e comenta que ficar lá é questão de tempo até conseguir entrar no prédio e que tinha muito tempo para fazer isso, já ele tinha algumas poucas semanas para que tudo acabasse enquanto os zumbis iriam ficar infinitamente batendo na porta. Os três filmes têm esses pontos de encontrar alguém e esse alguém ser muito importante tanto para a virada da história quanto a motivação para continuar o filme. Porque nos que têm o mesmo roteiro, ambos precisam sair para conseguir comida e ambos também encontram um cara doido.
que não consegue aceitar que a sua esposa virou zumbi e serve as pessoas que encontram como comida para ela, só que tem uma diferença boa aqui. Em Alive isso acontece logo após uma das piores cenas do filme, que é quando a mulher precisa sair do apartamento porque os zumbis invadiram, só que quando ela chega na rua, os zumbis não fazem nada. Saiu de Madrugada dos Mortos para The Walking Dead em 2 minutos. Até vão uns atrás deles, mas muito fraca a cena. Poderiam tirar ela que ficaria ainda melhor. Só que quando chegam na casa do doido, estão os dois lá. Ele dopa os dois e quando acorda eles estão numa situação de... Ela está lutando contra um zumbi e ele está segurando uma corda que está amarrada no zumbi. Até que o poder do roteiro faz ela tirar o zumbi de cima e ele soltar a corda. Aí a esposa vem pra cima do doido e ambos saem vazados de lá. O que é muito diferente em Isolados. Ele inverte isso. Primeiro o protagonista vai na casa do doido que acha sem querer a casa dele em busca de comida. Eles começam a conversar até que é dopado e sozinho consegue se desamarrar. Porque sim, foda-se. E tira a arma da mão do doido e joga ele na esposa. E quando está voltando, a mulher fala que os zumbis entraram na casa. E aí a pior cena desse filme também. Os zumbis que escalavam o prédio agora mal sobem o andar e conseguem meter um elástico igual o Ronaldinho e chegam em casa. E é isso, senhoras e senhores, o plot dos filmes. Primeiro, eles todos iriam nanar com Deus e ninguém consegue fazer isso. 2 deles é salvo por uma mulher, enquanto o outro é porque não teve coragem mesmo. Graças a Deus que ele não teve. E passam pelo momento de pensar que tudo acabou e já não tem mais saída. O segundo plot é que conseguem encontrar uma nova pessoa e dar um novo rumo a como enxergam tudo. Passam a se questionar se tem como passar por tudo isso e ter o mínimo de uma vida decente. Não essa vida de terceiro mundo, sem ter o que comer e não pode fazer nada além de buscar sobreviver. Só que a noite devorou um mundo que esse plot acontece na sua cabeça, já que a guria vai de arrasta e ele passa a criar uma segunda persona para se convencer de si mesmo de que precisa sair de lá e buscar algo melhor. O que acontece quando os zumbis invadem o prédio ele já tinha planejado minimamente como fazer. Aí ele pula para o prédio da frente, bate a cabeça e desmaia. Acorda com um zumbi encarando ele e percebe que a vida não é só ficar preso em um apartamento, que dá para se locomover pelos telhados. Os outros dois têm finais diferentes. Em Alive existe uma operação do governo para resgatar as pessoas, onde quem ainda estivesse vivo compartilhava sua localização, e eu tenho quase certeza, ficou meio dúbio, compartilhava uma foto sua com a hashtag Alive. E aí enviavam um helicóptero para te resgatar e recomeçar as coisas em um lugar seguro e protegido. Em Isolado, quando eles chegam ao apartamento depois da cena quase turma do Didi de tão sem noção que é, eles prometem lutar contra um fim de mundo juntos. Isso significa começar a pensar a longo prazo para fazer as coisas e não só esperar que alguma ajuda chegue e resolva o problema. Em Isolado, o personagem consegue amadurecer e se tornar uma pessoa minimamente decente. Ele até mesmo arrisca sua própria vida para salvar outra, e quando acha que está infectado, ele se afasta da mulher, fica de pé no guarda-corpo para pular caso comece a transformação. Só que ao perceber que não estava infectado, eles podem ficar juntos e sobreviverem a tudo o que acontece. Em Alive, o personagem não teve esse desenvolvimento tão bem feito. Eles focam na sobrevivência dos dois, e nisso ele faz melhor que qualquer outro aqui. Os dois personagens têm o mesmo peso. Se um estivesse sem o outro, eles teriam sido promovidos a zumbi. Só que o trabalho em equipe, decisões mais certas e a puta ajuda do roteiro de os zumbis ficarem olhando eles, fizeram eles sobreviverem até o governo chegar e salvá-los no último minuto. E no filme A Noite Devorou o Mundo é o que tem o melhor final, mais pela coragem do final do que por ele em si, porque deixa de uma forma que mostra que há um depois, e que as coisas não acabaram aí. Mesmo que em Isolados eles tentam passar isso, aqui isso é muito mais desenvolvido. Acompanhamos ele em suas decisões e todo o processo de não aceitar o que aconteceu, até conseguir sair da sua prisão mental que ele mesmo criou e literalmente sair do ninho. E eu acho que é isso, galera. Os 3 filmes eu gosto bastante, e se desse pra colocar em ordem, de primeiro seria A Noite Devorou o Mundo, depois Isolados e então em terceiro Alive. Vale a pena vocês assistirem. Se vocês gostam de fim de mundo, só vale lembrar que Alive e Isolados têm o mesmo roteiro, mas ainda assim o filme funciona por si só. Eu acho que eu consegui falar tudo o que eu queria sobre os filmes, eu espero que vocês tenham se entretido, quem não se inscreveu se inscreva, espero vocês na próxima, beijos, tchau tchau.